paz do Senhor Jesus, amém, aos alunos da Escola de Teologia Maranata. Vamos dar início aqui à quarta aula, a necessidade da Bíblia Sagrada. Estamos aqui estudando Bibliologia, amém, estamos aqui na quarta aula e hoje nós vamos falar sobre a necessidade da Bíblia Sagrada, amém. Arranhe a superfície da escritura onde quiser e você descobrirá uma fatia de vida. É o que afirma Arthur Scoviton, implicitamente está ele a dizer-nos a Bíblia é absolutamente necessária para alcançarmos a vida eterna. Sem ela todos estaríamos condenados. Logo, é a palavra de Deus de suma importância, não somente para o nosso crescimento moral e espiritual, como também para a solidificação de nossa sociedade. O Ocidente, aliás, é tributário das Sagradas Escrituras e não da civilização grego-romana. A humanidade toda não pode, sob hipótese alguma, prescindir da Bíblia. Necessidade espiritual, não é? É a necessidade espiritual. Quando tentado pelo diabo, o Cristo colocou-lhe a voz citada ali, o Deuteronômio: nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Mais tarde, emudecendo os fariseus que, embora conscientes da messianidade deles, recusavam-se a aceitá-la, asseverou-lhe: examinais as Escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis ver a mim para teres vida. João 5, 39, 40. Meus irmãos, que outro livro é capaz de proporcionar ao ser humano a vida eterna? A Bíblia, conforme escreve Paulo a Timóteo, não se limita a salvar o homem, toma o perfeito diante de Deus. 2 Timóteo 3,16. O ser humano tem sede do Criador e só virá a desentendar-se quando volver os olhos e o coração à Bíblia Sagrada. Sem ela, morreremos nesse deserto para onde nos lançaram os pecados que vimos cometendo daqueles que expulsos do Éden. A necessidade moral, vários códigos já escreveram os homens ao longo de sua história. O Hammurabi, buscando disciplinar seus contemporâneos, ele prescreveu-lhes uma série de leis e ditames. Preocupações semelhantes aconteceu o chinês Confuso e as 12 tábuas de Roma. Tais iniciativas, porém, não puderam melhorar a índole dos filhos de Adão, que, segundo escreveu Paulo aos Romanos, se entregaram às mais infames paixões. Romanos 1, 26. A palavra de Deus, entretanto, prescreve-nos leis tão altas e sublimes que prova-nos a história, modifica-nos apenas o homem como a sociedade. Haja vista os 10 mandamentos, o Deus da Bíblia, e nenhum outro pode satisfazer as necessidades humanas. Seu código moral atravessou durante séculos as chamas da controvérsia, mas não ficou nem mesmo com cheiro de queimado. Se a moral das Escrituras continua tão atual, onde se acha os demais códigos? Fizeram-se anacrônicos, tiveram
de ser substituído, eis porque a Bíblia Sagrada faz-se tão necessária à raça humana. Sua moral não haverá jamais de ser adulterada nem relativizada. É um livro que trata com valores absolutos, pois absoluto ele é. No Salmo 119, canta o salmista Davi: as grandezas e infinitudes da lei de Deus. Acontece o mesmo com aqueles que, ao aceitar a Cristo, têm o estatuto divino escrito, não é? Eles têm o estatuto divino escrito em seu coração. Conforme enfatiza, né? Quando a lei de Deus é escrita em nossos corações, nossos deveres são nossos prazeres, não é? Quando a lei de Deus enfatiza o nosso coração, o nosso dever, ele torna o nosso prazer. Necessidade histórica. Ao contrário do que supunha o filósofo francês Auguste Kant, a história não é cíclica, é linear, não se repete, encaminha-se para um clímax. Quando Cristo Jesus, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, implanta o reino de Deus na terra, submetendo todas as coisas ao absoluto comando de seu Pai, sem a Bíblia, meus irmãos, jamais poderíamos compreender divinamente a história. Seríamos induzidos a pensar: fazem todas as coisas obra do mero acaso? Os santos profetas e os apóstolos de Nosso Senhor nos deixam claro que, estando Deus no comando de todas as coisas, dirige a história conduzindo ao ápice de seu reino. Não foi essa por acaso a petição que o Cristo ensinou aos seus discípulos: venha o teu reino. Assim passaram os discípulos a rogar a Deus. Compreendendo perfeitamente a teologia da história, afirmou Oliver, o que é a história senão a manifestação de Deus? Assim a entendeu também Nabucodonosor, o rei da Babilônia, após haver passado 7 tempos como um bicho devido ao seu orgulho. Reconhece que acima dos reis e demais potentados acha-se Deus a controlar todos os negócios terrenos. Seria, meus irmãos, maravilhoso se todos os seres humanos chegassem a essa conclusão. Por consequente, esta dever ser a conclusão básica acerca da história, conforme escreveu, não é, Jones. A chave para a história do mundo é o reino de Deus. A chave para a história do mundo é o reino de Deus. A composição da Bíblia. A Bíblia, meu irmão, se divide em duas partes principais: o Antigo e o Novo Testamento. Tendo ao todo 66 livros, né? Sendo 39 Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Estes 66 livros foram escritos num período de 16 séculos e tiveram cerca de 40 escritores, que aqui está um dos milagres da Bíblia. Esses escritores pertenceram a mais variadas profissões e atividades, viveram e escreveram em países, regiões e continentes distantes um dos outros, em épocas e condições diversas. Entretanto, seus escritos formam uma harmonia perfeita. Isso prova que um só os dirigiu no registro da revelação divina. E esse é o Senhor, é Deus. A palavra testamento vem do termo grego didaquê
e significa aliança ou conceito. Testamento, isto é um documento, meus irmãos, contendo a última vontade de alguém quanto à distribuição de seus bens após sua morte. Esta é a palavra empregada no Novo Testamento, como, por exemplo, em Lucas 22:20. No Antigo Testamento, a palavra usada é birit, que significa apenas conserto. O duplo sentido do termo grego nos mostra que a morte do testador Cristo retificou ou selou a nova aliança, garantindo-nos toda a herança com Cristo. Romanos 8:17, Hebreus 9:15, 17. O Antigo Testamento, o título Antigo Testamento foi primeiramente aplicado aos 39 livros das Escrituras hebraicas por Tertuliano e Orígenes. Na primeira divisão principal da Bíblia temos o Antigo Concerto, também chamado Pacto Aliança, que veio pela lei, feito no Sinai e selado com sangue de animais, em Êxodo 24, 3, 8, Hebreu 9, 19 e 20. E na segunda divisão principal, o Novo Testamento, temos o novo conceito que veio pelo Senhor Jesus Cristo, feito no Calvário e selado com o seu próprio sangue, como diz Lucas 22:20, Hebreus 9, 11 e 15, e pôs-se um conceito superior. Nas Bíblias de edição da Igreja Romana, o total de livros são 37. Os 7 livros a mais são chamados apógrafos. Além dos livros apógrafos, ao referir das Bíblias, tem mais 4 acréscimos a livros canônicos. O Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico, com exceção de pequenos trechos que o foram em aramaico. O aramaico foi a língua que Israel trouxe do seu exílio babilônio. Há também algumas palavras persas. Seus 39 livros estão classificados em 4 grupos, conforme os assuntos a que pertencem: lei, história, poesia e profecia. O grupo ou classe por poesia também é conhecido por devocional. Primeiro grupo, lei, são 5 livros, Gênesis a Deuteronômio, são comumente chamados de Pentateuco. Segundo, história, são 12 livros de Josué a Esther, ocupam-se da história de Israel nos seus vários períodos. A teocracia sobre os juízes, monarquia sobre Saul, Davi e Salomão, divisões do reino e cativeiro, contendo o relato dos reinos de Judá e Israel, este levado em cativeiro para a Síria e aquele para a Babilônia, não é? Pós-cativeiro sobre Zorobabel. Esdras e Neemias em conjunto com os profetas contemporâneos. O terceiro é poesia, são 5 livros de Jó a Cantares, de Salomão. São chamados poetas não porque sejam cheios de imaginações e fantasias, mas devido ao gênero do seu conteúdo são também chamados devocionais. Amém? O quarto é profecia. São 17 livros, de Isaías a Malaquias. Estão subdivididos em profetas maiores, Isaías e Daniel, 5 livros, profetas menores, Oséias e Malaquias, 12 livros, os menores maiores, os nomes maiores e menores não se refere ao mérito ou notoriedade do profeta, mas ao tamanho dos livros e à extensão do respectivo ministério profético. Amém? O Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros. Ele foi escrito em grego,
não no grego clássico dos eruditos, mas no do povo comum, chamado grego koiné. Seus 27 livros também estão classificados em 4 grupos, conforme o assunto a quem pertence: biografia, história, epístola e profecia. Primeiro grupo, biografia, são os 4 evangelhos, descrevem a vida terrena do Senhor Jesus e seu glorioso ministério. Os 3 primeiros são chamados sinópticos, devido a certo paralelismo que tem entre si. Os evangelhos são os livros mais importantes da Bíblia, não é? Todos os que os precedem tratam da preparação para a manifestação de Jesus Cristo, e os que se lhes seguem são explicativos da doutrina de Cristo. Segundo, história, é o livro de Atos dos Apóstolos, registra a história da igreja primitiva, o seu viver, a propagação do evangelho, tudo através do Espírito Santo, conforme Jesus prometera. Terceiro, epístolas, são 21 as epístolas ou cartas, vão de Roma a Judas, contém a doutrina da igreja, são 9 dirigidas à igreja romana, segunda a Tessalonicenses, 4 são dirigidas a indivíduos, 1 Timóteo a Filimão, e 1 é dirigido aos hebreus, cristãos, 7 dirigidas a todos os cristãos distintamente, Tiago e Judas. As últimas 7 são também chamadas universais, católicas ou gerais, apesar de 2 delas, 2º e 3º João, serem dirigidas a pessoas. O quarto é a profecia, é o livro de Apocalipse ou Revelação, trata da volta pessoal do Senhor Jesus à terra e das coisas que procederão seu glorioso evento. Amém? A formação do cânon. Em nossos credos, afirmamos peremptoriamente ser a Bíblia a inspiração inerrante e infalível, soberana e completa palavra de Deus. Nesse inegociável, intransferível dogma, basear-se o cânon das Sagradas Escrituras antes de entrarmos a estudar com mais propriedades a canonicidade da Bíblia. É mister que deixamos algo bem claro: esta não é inspirada, porque os doutores da igreja assim a declaram, a chancelaram eles a sancionar como tal, porque ela é de fato a inspirada. A palavra de Deus, os livros da Bíblia, não são considerados oriundos de Deus, por se haver descobertos nelas alguns valores são valiosos porque provieram de Deus, fonte de todo bem. Se eles em algum momento tivessem negado a inspiração de algum livro das Sagradas Escrituras, estas em sua totalidade ainda continuariam inspiradas, pois a inspiração da Bíblia independe da aprovação humana. A canonização, conforme veremos, nada mais é do que o reconhecimento humano de uma obra singularmente divina. A canonização, oriunda da palavra grega canonizem, que entre outras coisas significa tornar santo, é o processo que levou ao reconhecimento dos livros que compõem a Bíblia como singularmente inspirada por Deus. Este processo, que durou vários séculos e nos muitos importantes, porque mostra quão criterioso exaustivamente os doutores da igreja se gastaram em examinar os livros sagrados, não é?
os livros da Sagrada Escritura, a fim de averiguar se estes realmente são de origem divina ou produto do engenho e arte da imaginação humana. Concluindo esse processo, os doutores e teólogos da igreja trilharam um caminho já palmilhando pelos sábios rabis de Israel. Concluíram que os livros que compõem a Bíblia são de fato a inspiração e inerrante palavra de Deus. E mais tarde, os católicos romanos no Concílio de Trento houve por bem de maneira arbitrária e autagônica as comunidades de Israel e dos protestantes acrescentar vários livros ao Antigo Testamento, buscando justificar algumas de suas doutrinas que durante a Reforma Protestante foram duramente combatidas pelos seguidores de Martim Lutero e João Calvino. Lendo tais livros apócrifos, no entanto, logo percebemos sua fragilidade, errância e até elogicidade. O que é o cânon bíblico? O que é o cânon bíblico? Procedente do vocábulo hebraico kones, que significa vara de medir, e do grego canon, que basicamente tem o mesmo significado do termo hebreu, a palavra canon é usada em teologia com este significado padrão, regra de procedimento, critério, norma. A Bíblia, como o nosso canon por excelência, arvora-se como a nossa única regra de fé e conduta, pois a temos como a infalível palavra de Deus em termos técnicos. Podemos definir assim o canon da Sagrada Escritura, coleção de livros reconhecidos pela Igreja Cristã como singularmente inspirados pelo Espírito Santo, como foi estabelecido o cânon bíblico. O exame do texto sagrado, em primeiro lugar, os sábios judeus e cristãos examinaram o texto sagrado em si para comprovar se este de fato provém do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então vem prover do Espírito Santo, não é? Santo como a Escritura singularmente inspirada, isso não significa que esses doutores se achavam acima da Bíblia, nem que houvesse eles lhe transmitido a inspiração divina. Caso tivesse errado em sua avaliação, a Bíblia continuaria a ser a palavra de Deus. No texto do texto sagrado, examinaram o contexto, a correção doutrinária, o caráter educativo, né? A harmonia da parte com o todo e o assentimento intelectual, não é? Em particular, através dos quais, quando o lemos, sentimos que Deus nos fala de maneira distintíssima e clara. O exame do autor sagrado, quem escreveu o texto sagrado, era realmente digno de confiança, considerando que a Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 escritores. Temos de responder as seguintes perguntas. Houve absoluta concordância entre seus autores? Apesar do tempo decorrido entre o Gênesis e o Apocalipse, a Bíblia, como se sabe, levou 1600 anos para ser escrita. No que tange o Antigo Testamento, eram os seus autores realmente mestres incontestáveis do conhecimento de Deus? Como Deus mantinha estreita e íntima
comunhão, né? E o seu caráter era realmente ilibado. Davi e Salomão, por exemplo, apesar de haverem desobedecido gravemente o Senhor, arrependeram-se de suas faltas e foram espiritualmente restaurados, não é? Foram espiritualmente restaurados. E no Salmo 51 temos o cântico penitencial do primeiro, e no Eclesiastes encontramos a pública confissão de falta do segundo. Concernente ao Novo Testamento, além da exigência acima apresentadas, demandavam-se que o escritor sagrado pertencesse ao ciclo restrito dos apóstolos do Cordeiro, ou que com eles houvessem tido um relacionamento privilegiado. É o caso de Marcos, Paulo e Lucas. O médico amado Tiago e Judas eram irmãos íntimos de nosso Senhor Jesus Cristo. A aceitação do livro na comunidade, a aceitação do livro na comunidade dos fiéis, como a antiga comunidade de Israel e a igreja primitiva se relacionaram com os livros da Bíblia Sagrada. Amém? O cânon no Antigo Testamento. O cânon no Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento, meus irmãos, jamais estiveram em disputa na antiga comunidade de Israel. Conforme depreendemos de Esdras e das tradições judaicas, após o derradeiro profeta fazer ecoar as palavras do Senhor, não havia mais o que se discutir. O cânon do Testamento Antigo já estava definitivamente encerrado, esperando agora os primeiros acordes do Novo Testamento. Por consequente, o Concílio Judaico de Janim 118 depois de Cristo, realizando próximo da atual cidade israelense de Jope, teve um caráter mais formal do que dogmático, considerando que os filhos de Israel, da diáspora, sempre eles tiveram o texto maçorético como o cânon da sua Sagrada Escritura. Amém? O cânon do Novo Testamento, em virtude da complexidade da igreja cristã, o cânon do Novo Testamento demorou um pouco mais para ser definitivamente estabelecido. Em primeiro lugar, porque os livros neotestamentários foram escritos nos mais diferentes lugares de Israel, a capital do Império Romano, mostrando a universalidade da mensagem cristã. Em 367, o bispo Atanásio, conhecido como o pai da ortodoxia cristã, alista numa de suas cartas os 27 livros que compõem o Novo Testamento. Os concílios de Hipona, realizado em 393, e o de Cartago, convocando em 397, ambos do norte da África, ratificaram a lista elaborada por Atanásio. Hoje, não mais precisamos debater acerca da inspiração dos livros que compõem o cânon da Bíblia Sagrada. Tanto os 39 do Antigo Testamento quanto os 27 do Novo Testamento são comprovadamente de origem divina, foram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Essa foi a nossa quarta aula. Deus abençoe a vida de todos vocês. Na quinta aula nós vamos falar sobre a inspiração divina da Bíblia. Amém? Vamos falar aqui na quinta aula sobre a inspiração divina da Bíblia. Deus abençoe a sua vida grandemente. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.